Olá, alunos! Vamos agora fazer uma revisão para a prova. Nesta revisão, nós vamos ver os conteúdos das unidades 2 e 3 que vão ser pedidos na avaliação. Vamos à nossa revisão, então. Primeiro item é o campo dos sentidos. Nós vimos que palavras que se relacionam entre si, estabelecendo um conjunto de sentidos semelhantes, pertencem ao mesmo campo de significado ou campo de sentidos. Lembram? Nós vimos essa nuvem com moradia, solar, sobrado, bangalô, que fazem parte do campo de sentidos habitação, lugar onde se vive. Outro exemplo que nós havíamos visto é o conjunto das palavras que tem relação com meios de transporte, que pertencem ao mesmo campo de significado, como carro, trem, ônibus, caminhão, moto, lembram? Veja essas palavras, a qual campo de significados elas pertencem? Margarida, rosa, hortênsia, gerânio, girassol, orquídea. Isso mesmo, são flores, pertencem ao mesmo campo de sentido. E essa outra, camisa, blusa, calça, saia, vestido, paletó, camiseta. Muito bem, são roupas, isso mesmo, pertencem ao mesmo campo de sentidos. O segundo item é polissemia e homonímia. A polissemia acontece quando uma mesma palavra tem diferentes significados. É o que acontece com a palavra manga. Por exemplo, a manga é uma fruta tropical. Estamos falando da fruta manga. Já em a manga da camisa está manchada, estamos falando de uma parte da camisa. Canto. Eu canto no coral da escola, que tem a ver com o cantar, o verbo cantar. O canto do curió é muito bonito. O canto no sentido do que ele faz. Limpe bem o canto da sala, que é aquele canto. Estão percebendo como a mesma palavra pode ter sentidos diferentes? Isso é polissemia. A homonímia agora, quando as palavras têm a mesma escrita ou escrita parecida e são pronunciadas da mesma forma, há homonímia. Elas também são chamadas de palavras homônimas. Lembram que nós vimos essas palavras? Cinto, que é a tira que se usa na cintura para segurar a calça, o vestido, a saia, ou cinto de segurança, e cinto do verbo sentir, eu sinto. Assento com 2 S's, que é o lugar de se sentar, para se sentar, e assento com C, que é o sinal gráfico. Cozer com Z, que é cozinhar, e cozer com S, que é costurar. Temos também outras palavras que acontecem isso, como seção, lembram? O terceiro item é a antonímia e a sinonímia. Os antônimos fazem parte da antonímia. São palavras que têm sentidos opostos ou contrários. Os antônimos são identificados geralmente impares. Por exemplo, alegre, triste, sempre, nunca, sim, não, feliz, infeliz, capaz, incapaz, emprego, desemprego. Podem ser palavras diferentes ou podem ser formados com prefixo. Estão lembrados? Sinônimos são palavras que têm sentido semelhante ou aproximados. São bastante usados em textos para evitar a repetição da palavra. Por exemplo, rapaz pode ser garoto, menino, guri, piá. Sempre, constantemente, com muita frequência. Feliz, alegre, satisfeito, regozijado, eufórico. São grupos de sinônimos. O quarto item é derivação e composição. A derivação e a composição, então, são processos de formação de novas palavras. Derivação é a formação da palavra por meio de acréscimos de prefixo, que é antes da palavra, ou sufixo, que é depois, fazendo-se os ajustes necessários. Por exemplo, desconstruir, nós temos des, que é um prefixo, e construir, que é a palavra. Fabuloso, nós temos fábula mais
oso. Observem que ali teve que ser feito um ajuste, né? Irreconhecível. Nós temos dois prefixos, o prefixo i, de negação, o prefixo re, o verbo conhecer e o sufixo ível. Composição. Composição é a formação da palavra por meio da união de duas outras palavras diferentes, fazendo-se os ajustes necessários também. Por exemplo, girassol. Girar mais sol. Observem que ali precisou do acréscimo de mais um S. Cachorro quente. Cachorro mais quente. Neste caso, só foi usado o hífen. Manda-chuva. Mandar mais chuva. Neste caso, as palavras só se juntaram. O quinto item são as palavras que causam dúvidas. Nós vamos ver algumas palavras que podem despertar dúvidas ao usá-las. É o caso de mas e mais, e agente e agente. Mas pode ser substituído por porém, por contudo, é uma conjunção. Por exemplo, fiz o trabalho no computador, mas esqueci de enviar. Mas eu posso trocar por porém. Porém, esqueci de enviar. O mais é o oposto de menos. Por exemplo, a professora pediu para estudar mais. A professora pediu para estudar menos. Observem que neste caso eu não posso substituir o mais por porém, né? A professora pediu para eu estudar porém. Fica sem sentido, não é verdade? Agente separado pode ser substituído por nós, é uma expressão coloquial. Por exemplo, não avisaram para a gente o horário da prova. Não avisaram para nós o horário da prova. Agente, junto, é uma profissão, é a profissão de agente. Então, por exemplo, nós temos o agente administrativo. Aqui na escola nós temos um agente administrativo na secretaria, agente policial, agente funerário, agente bancário, agente secreto, agente ferroviário, agente publicitário e assim vários agentes, quando se trabalha em uma agência, se é um agente. O sexto item são os substantivos. Nós vamos ver função e flexões. O substantivo tem a função de dar nome a tudo que existe, real ou fictício, imaginário, além de organizar e dar sentido ao texto. O substantivo pode estabelecer uma relação de concordância com o verbo da sentença ou pode completar o sentido de um verbo. Então, por exemplo, a maçã caiu da mesa, as maçãs caíram da mesa. Nós temos aqui que maçã caiu está concordando no singular. Maçãs caíram está concordando no plural. Se estabelece aqui uma relação de concordância entre o substantivo e o verbo. Na próxima sentença, nós temos a professora entregou o trabalho corrigido. A professora entregou o quê? O trabalho. Então, o substantivo trabalho está completando o sentido do verbo entregar, certo? Esta, então, é a função do substantivo. Vamos ver agora as flexões do substantivo. Os substantivos são palavras variáveis, ou seja, são palavras que mudam de acordo com o contexto. E essas mudanças são as flexões. Nós vamos ter, então, a flexão de gênero, que é feminino e masculino. Por exemplo, menino, menina, professor, professora, homem, mulher, onça, macho, onça, fêmea. A flexão de número, que é singular, plural. Por exemplo, coelho, coelhos, rapaz, rapazes, azul, azuis, cão, cães, limão, limões, mão, mãos. Lembram desses plurais? E a flexão de grau, que é o aumentativo e o diminutivo. Nós vamos ter copo, copinho, copázio, casa, casinha, casebre, casarão. É importante lembrar que a variação de gênero e número é feita sempre a partir da forma básica dos substantivos, que é o masculino singular. Essa forma básica é aquela que nós encontramos no dicionário. O sétimo item é os substantivos, contexto e sentido. A variação de grau dos substantivos
aumentativo, diminutivo, aparentemente está relacionada ao tamanho. Mas, além da noção do tamanho, o aumentativo e o diminutivo podem revelar a opinião de quem escreve ou fala, indicando carinho, admiração, desprezo, zombaria. Podem também estabelecer relação de familiaridade ou afetividade entre os interlocutores. Às vezes, o aumentativo e o diminutivo são usados para dar nome a outras coisas. Por exemplo, carta, cartão, porta, portão, caixa, caixão. Perceberam como o aumentativo com ão dessas palavras, na verdade, indica um outro objeto que eu também posso fazer diminutivo, porque eu posso falar cartãozinho, portãozinho, caixãozinho. Interessante, não é verdade? Bom, pessoal, esses são os pontos que vão estar na nossa avaliação, tá certo? Revejam essa revisão quantas vezes vocês quiserem e se preparem para a nossa prova na próxima aula. Até lá, pessoal! Tchau, tchau!